Fala, meu caro cidadão de bem. Pois é, atendendo a pedidos, mais um editorial aqui para vocês. E, enfim, eu fiz uma pergunta se vocês queriam que eu falasse mais das eleições municipais até chegar o dia da eleição ou se eu deveria tratar mais de assuntos periféricos. Vocês pediram para eu falar das eleições, então a gente vai falar um pouquinho mais das eleições, mas sem deixar os assuntos de interesse nacional também, tá? Nós vamos tratar de outros assuntos também. Hoje nós vamos falar de um vídeo que eu achei muito interessante da Bárbara do Te Atualizei, onde ela deu uma explicação do porquê o Nunes é o candidato da direita. Né? Será que é de direita mesmo? Outro ponto que a gente precisa falar é sobre os militares. Muita gente depositou muito apoio aos militares. Acontece que uma informação vazada que chegou à CGU agora está colocando os militares em xeque. E eles estão sendo muito cobrados sobre um pouquinho de dinheiro, coisa pequena, que foi para eles e ninguém tinha contado. 50 milhões, tá? Só isso. E aí também tem o lance dos militares estarem desesperados agora, e não sei se eu vou conseguir falar desse tema nesse editorial, se não for, fica para amanhã, para o próximo. Você viu os ataques do Irã aí, e a gente está correndo o risco de estourar uma terceira guerra mundial. Pois é, os militares do Brasil estão trincando, porque se tiver que ir para a guerra, todo mundo sabe de que lado que o Lula vai estar, né? Então a gente vai falar tudo isso nesse editorial, se der tempo, e muito mais, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre importante o seu apoio. E aí também, vamos falar do nosso livro, né? Até o dia das eleições vai estar aqui à disposição para vocês. Persuasão Política é uma verdadeira consultoria, porque a gente precisa, sem sombra de dúvidas, instigar que os líderes que querem, ter um discurso bom para a direita, estejam preparados quando chegar 2026. Então, esse livro vai ajudar muito para que a direita volte, porque vai dar a persuasão política necessária. Por que o Nicolas Ferreira se sai tão bem num discurso, o Pablo Marçal se sai tão bem num discurso? Porque tem persuasão. Esse livro, que é uma verdadeira consultoria, vai estar à disposição para você. E aí, o preço é a honestidade, meu irmão. Eu confio no meu público. Você vai baixar e pagar o que você acha que é justo. Mas, enfim, vamos para a matéria? Sempre a gente está começando com os comentários de vocês. A Rosana deixou o seguinte comentário. Boa tarde, meu amigo. Sim, é importante. Sim, fala da eleição da maior cidade e mais rica do Brasil, São Paulo. Mas acho que deveria falar das outras, da nossa República de Bananas também. E eu tô sempre falando, pessoal. Rio de Janeiro, tô falando de Recife, tô falando de Fortaleza, no Ceará, Curitiba, que hoje foi tema de vídeo nosso também, Goiânia, com Fred Rodrigues. Ainda acho que tinha que ter sido o Gustavo Gaia, mas o Fred Rodrigues, a gente tá torcendo para ir para o segundo turno e se for, vai ganhar. Mas tô falando sempre para vocês. E agora, teve um outro comentário aqui que o Sérgio, ele fez um comentário instigante. E aí eu queria que vocês comentassem agora, se vocês acham que o Sérgio tá certo ou se o Sérgio tá dando uma de Sandro e tá viajando na batatinha também, tá? Olha só, o Sérgio escreveu o seguinte. Obrigado pela participação, Sérgio. Silas Malafaia tem a intenção de ser presidente do Brasil, apoiado pelos bolsonaristas. Não se elege nem para deputado estadual. Sou de direita, bolsonarista, mas para este crápula do Malafaia, nem amarrado eu voto. O que o Sérgio quis dizer aqui é que o Silas Malafaia ele tem um interesse em manter um cabreço, né, naqueles que são apoiadores do Bolsonaro, porque no futuro ele visa ali, né, a substituição do próprio Bolsonaro, ou seja, ou está à frente encabeçando o cara que vai suceder o Bolsonaro, ou ser o próprio cara que vai suceder o Bolsonaro. Cara, eu gostei desse comentário do Sérgio. Vendo o Malafaia como ele é, para mim, faz todo o sentido. E vocês, o que vocês acham? Pode rolar isso? Ou não? Vamos lá. Vamos falar dos militares. Quem aí depositou suas esperanças nos militares? Eu lembro muito bem a frase mais usada pela maioria das pessoas. Os militares são a última barreira entre o comunismo no Brasil, né? Para não deixar o comunismo entrar no Brasil. Eu lembro que quando eu gravei um vídeo falando, olha, os militares só estão pensando no umbigo deles, a alta cúpula.
Muita gente ficou bravo comigo, falou que eu estava errado. Pois é, parece que o tempo passou e mostrou que eu não estava tão errado assim. E hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo. E essa matéria diz muito. O Exército tentou esconder um bônus. Pequenininho, gente. A gente não tá nem, assim, com falta de dinheiro, não tá nem faltando medicamento, não tá faltando nada. Mas deram um bônusinho, né, para ganhar o apoio dos militares. 50 milhões de reais. E a lista dos servidores beneficiados estava escondida também. Pois é, segundo a informação da Folha de São Paulo, eles não soltaram uma lista e nem tinham informado que esses 2.000 servidores do Exército, né, teriam recebido esse pequeno benefício de 49,4 milhões de reais. Enfim, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque não era só esse valor que eles iam receber também, não. Deu ruim também no outro ponto. Quem publicou isso aqui foi o Carlos Zambelli. O governo federal deveria pagar para o Exército, que mandou as tropas fazerem, né, apoio ali na fronteira com a Venezuela, naquela época que estava dando atrito ali com esse equibo, vocês lembram quando a gente falou? Então, o Exército estava esperando receber outro trocadinho, 200 milhões do Lula. E dizem que vão até entrar na justiça contra o Lula, porque o Lula não pagou. Segundo o Bruno Zambelli, a força mobilizou o efetivo e tropas para reforçar a fronteira com a Venezuela, mas, diferente das praxes de operações, o governo Lula não liberou os 200 milhões para os militares, não. E os militares estão começando a achar ruim isso que aconteceu. O que vocês acham? Deixa o seu comentário aí sobre essa atuação do Exército Brasileiro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tem outro vídeo que a gente precisa falar com vocês. Essa aqui, né, vocês devem conhecer muito mais do que me conhecem, ou não, vocês estão aqui no meu canal, vocês me conhecem bem. É a Bárbara do Te Atualizei, está há muito mais tempo no YouTube aqui. Então, ela fez um vídeo polêmico. Por que o Bolsonaro apoia o Nunes? Qual que é o motivo do Bolsonaro hoje estar apoiando o Nunes? Porque gera um desconforto muito grande na maioria daquelas pessoas que esperavam um nome ponta firme, de direita, um nome como o Ricardo Salles, um nome como o próprio vice do Nunes, mas não como vice. A Bárbara, ela deu uma explicação. Ela falou, olha, quando alguém não se posiciona do lado do Marçal, eles chamam de nunista. Quando se posiciona do lado do Marçal, ou às vezes só se manifesta de qualquer forma, é marçalista traidor do Bolsonaro. O que ela quis explicar aqui? Existe um acordo, um acordão entre Bolsonaro e Costa Neto. E ela disse, o Bolsonaro não manda no Costa Neto. Mas o contrário eu não sei, tá? O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tentou negociar com Costa Neto para que ele indicasse um nome de direita para ser o candidato da capital paulista. O próprio Costa Neto, junto com o Tarcísio, apostou no Nunes, queria o Nunes. E o Bolsonaro perdeu a queda de braço contra o Costa Neto, contra o Tarcísio, contra o Kassab, contra o Temer, contra o Paulinho da Força. Eu posso até citar uma lista só de esquerdista aqui, né, que deu apoio para o Nunes aí também. O Tarcísio e o Tarcísio aqui no caso eu não estou colocando nesse balaio como esquerdista, mas deu apoio também para essa turma aí. O que acontece? Segundo a Bárbara, o Bolsonaro perdeu a queda de braço e falou, tá bom, eu vou confiar na sua palavra, Valdemar de Costa Neto, e eu vou colocar aqui o meu apoio para o Ricardo Nunes. Então é por isso que o Bolsonaro está até entrando em atrito com o Marçal, porque ele precisa que o Nunes ganhe. Ele tem que fazer o Nunes ganhar. Porque o Bolsonaro acredita que essa turma do Costa Neto e essa turma que fez o apoio com o Nunes vai apoiar os candidatos ao Senado do Bolsonaro. Tanto é que o próprio Costa Neto chegou no Marçal, pediu para o Marçal tirar a candidatura, que ele prometeria o Senado para o Marçal em 2026. O Marçal falou, tô fora, vou confiar em vocês não, e pulou fora. E aí a Bárbara citou até uma matéria. Ela falou dessa matéria aqui da Gazeta do Povo, que a expectativa é que tenha um Senado conservador em 2027, que vai promover um embate inédito do STF. E ela citou também uma matéria
em que o próprio Davi Alcolumbre fala que há grande possibilidade de um Senado forte, bolsonarista, de direita, ganhar nas próximas eleições e abrirem um impeachment dos ministros do STF. Em troca disso, o Bolsonaro teria que indicar os senadores. A narrativa é boa, tá? Então, essa estratégia pode ser uma estratégia boa. O problema é que para esses senadores entrarem lá na frente, nós precisamos contar com duas coisas. Uma, com a palavra do Costa Neto. Olha para mim, nos meus olhos. Você teria coragem de fazer um acordo muito grande com o Costa Neto confiando só na palavra dele? É o primeiro ponto. O segundo ponto, será que os eleitos hoje também cumprirão a palavra? Será que nós podemos contar com o Ricardo Nunes lá na frente apoiando candidatos ao Senado de direita? Que o Kassab vai estar apoiando candidatos de direita que vão apostar numa pauta anti-STF? Eu acho que a resposta, pelo menos eu acho, é não. Com certeza, não. E aí fizeram uma nova roupagem, lógico, para esses novos candidatos de direita, que muitos sabem que fora do período eleitoral nunca nem entraram na igreja. Mas agora aconteceu um milagre. Matéria da Gazeta do Povo, milagre das eleições. Políticos aparecem rezando atrás de votos dos cristãos. Rapaz, a menina dos olhos desses políticos aí se tornaram os cristãos. E aí entra o embate, né? Hoje, quem que é uma das figuras mais, vamos dizer assim, afundadas na política do meio cristão? É ele, o Malafaia. É, o cara. Pois é, o Vista Pátria parece que ele tá meio bravo com o Malafaia. Ele soltou uma matéria hoje também. Escreveu o seguinte, inacreditável. O Silas Malafaia defendeu a censura contra o Marçal e ainda pediu que a Justiça Eleitoral impugne a candidatura de direita. Essa postura coloca em dúvida a sinceridade sobre suas falas contra Alexandre de Moraes e as manifestações no qual só um seleto grupo tem direito de falar. Uma coisa é certa, Malafaia não tem mais moral nenhuma para defender a liberdade de expressão. Não passa de mais um censurador barato. Pois é, aqui o Vista Pátria foi direto, né, no Malafaia. E aqui com propriedade. Vamos lembrar que o Alan Frutuoso acabou sendo preso por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E vendo o Malafaia querendo calar o Marçal, ele se manifestou. Escuta só esse trecho aqui, esse tópico aqui da fala do Malafaia. Isso é uma afronta ao povo de São Paulo? Cadê a justiça eleitoral? Esse canalha tem que ser impugnado, ou no mínimo, suspender o perfil que ele está usando e impedir ele de ir nos outros debates. Não é possível você continuar apoiando um farsante desse. Isso é uma afronta ao povo de São Paulo. Cadê a justiça eleitoral? Esse canalha tem que ser impugnado, ou no mínimo, suspender o perfil que ele está usando e impedir ele de ir nos outros debates. Não é possível você continuar apoiando um farsante desse. E aí, pessoal, qual o seu comentário? Parece um discurso de alguém de direita que briga pela liberdade? Vou nem opinar. O comentário é seu. Mas eu vou deixar um outro pastor comentar aqui para vocês, bem conhecido da direita. Pastor Marco Feliciano. Ele resolveu abrir a boca aqui, né? E é lógico, ele é evangélico. Você imagina que ele vai estar do lado do Malafaia. Será? Escuta só. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo com 4 mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado, Pablo Marçal.
Por que atacam um candidato com um discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos, mas atacam Pablo Marçal? Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há 4 mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física. E sempre amarguei, ao lado destes que eu citei aqui, as dores e as lutas. Os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. Pois é, pessoal. Não foram muitos que tiveram a coragem que o Feliciano teve. E se expôs. A maioria aqui ou tá com medo de se expressar, porque vai ter retaliação por parte do PL. Na verdade, o que o Silas Malafaia tá fazendo é criando uma ira, uma revolta dentro da própria direita. Nem todos são tão tranquilos quanto o Feliciano aqui ao falar. O Marco Antônio Costa, ele deu um comentário e queria que você ouvisse. Seu frouxo de 5ª categoria. Malafaia tem que lavar a boca dele para falar do Nicolas. O Malafaia tem que se colocar no lugar dele, tem que baixar a bola dele. O Malafaia tem que tomar... Ele tem que se tornar uma pessoa decente. Ele tem que parar com esse proselitismo ridículo. O próprio Marçal falou, porra, ele fez um vídeo em defesa do Nicolas, falou, cara, não vai pra cima do Nicolas não, você já fez 18 vídeos publicando, ele não para, 18 dias seguidos já, publicando vídeo, falando do Marçal, é uma obsessão, uma compulsividade com relação a isso, nojenta, eu não tô entendendo. O Malafaia não falou do Boulos nas redes sociais dele, o Malafaia não falou de ninguém da esquerda nas redes sociais dele. O que esse cara quer? Respeita o cara, meu. Bota uma fralda na sua boca. Bota uma fralda na sua boca, Malafaia. Bota uma fralda na sua boca, ó. Que sem vergonha você, cara. Você tá louco? Você enlouqueceu? Você ficou biruta? Tá maluco, cara? E eu vou falar uma coisa. Eu tenho fonte do Malafaia que no segundo turno, o Malafaia falou que se der Marçal e Boulos, ele não vai apoiar ninguém. Ele vai ficar neutro. Tá? Então é esse o cara que tá tentando influenciar a eleição de São Paulo. Não fica na tua, irmão, que aí no Rio nem coragem de apoiar o Ramagem você tem. Seu frouxo de 5ª categoria. Rapaz, parece que o homem ficou bravo. E aí, o que você acha? Outro ponto aqui é que o estopim de tudo isso, que causou essa indignação da direita, chama Ricardo Salles, que desde o início falou, não, eu não vou apoiar Marçal, mas também não vou apoiar o Nunes. Parece que depois de que tudo, acabou andando, foi para o Novo, deixou o PL, e o Novo tem até candidatura própria. Parece que o Salles resolveu tomar partido. E o Salles organizou um jantar para reunir o Pablo Marçal e mais de 100 empresários. E aí, outro ponto que a gente precisa falar é, cara, e o Ramagem lá no Rio de Janeiro que o Malafaia não fala? Pois é, o Marçal falou. Fala, meu Rio de Janeiro querido! Aqui é o Marçal falando e esse vídeo é pra gente entrar na guerra aí com o Ramagem. Ramagem pra prefeito, Eduardo Paes já chega. Isso aí tá um caos no Rio de Janeiro, você sabe, não perca a sua esperança. Coloca um cara de segurança pública pra melhorar o principal problema do Rio de Janeiro. É Ramagem 22, tá aqui meu irmão, um apoio de todo o coração a você.
Se precisar, tô desembarcando aí pra ajudar nessa guerra. Você vai levar isso aí pro segundo turno e vamos vencer isso aí. Tamo junto! Pois é, incomodou muito a esquerda essa fala do Pablo Marçal. Mas não foi só a esquerda que ficou incomodada, não. O Flávio Bolsonaro também ficou incomodado com essa história. Falou o seguinte: parece até provocação, diz Flávio Bolsonaro sobre o apoio do Marçal à ramagem. O senador Flávio Bolsonaro classificou isso como provocação, a declaração de apoio do PRTB, do Pablo Marçal do PRTB, ao candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ramagem. Vem cá, é pela direita, todo apoio é bem-vindo, não é não? Ou é melhor o Malafaia que fica atacando? Outro ponto que eu ainda discuti com vocês e eu não vi foi o apoio, ou seja, a declaração do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro em apoio ao Nicolas Ferreira por causa dos ataques que o Malafaia fez ao Nicolas. O Malafaia nem citou o nome do Nicolas. Por que essa defesa tão grande do Nunes assim, a ponto de atacar o Nicolas? Incomodou. E por que ninguém defendeu? Olha, eu vou te dizer uma coisa sincera. O que está acontecendo é isso aqui. E é o antagonista que está falando. Paraná Pesquisa reforça viés de alta para o Pablo Marçal em São Paulo. As últimas pesquisas publicadas por Datafolha, Quaest, Atlas Intel e a Real Time Big Data também apontaram crescimento ou oscilação positiva do influenciador na última semana. Marçal vai estar no segundo turno. E eles vão ter que engolir o Marçal de um jeito ou de outro. Mas lembra do primeiro comentário que foi colocado lá pelo Sérgio, que eu comentei com vocês, que o Malafaia tinha a intenção de ser o presidente do Brasil ou o dono da direita? Pois é, parece que vai ter que engolir o Marçal. E se der Marçal e Boulos, será que o Marco Antônio tá certo e que o Silas Malafaia vai fechar o bico? Pois é, muita coisa, muitas máscaras ainda vão cair nessa história toda. Não tenha dúvida disso, tá bom? E por fim, se você quiser ter um debate bom em 2026, está preparado para ter um discurso que vai enfrentar a esquerda, baixa o livro Persuasão Política. Esse livro é uma verdadeira consultoria. Um livro desse, se você tivesse uma consultoria no teor que esse livro tem, era $5 mil, fácil. Mas para você, só custa a sua honestidade. Você vai baixar o livro, você vai pagar o que você acha que vale. Eu confio em você, confio no brasileiro e a gente vai provar para essas pessoas que quem é de direita não age igual quem é de esquerda, certo? Eu quero todo mundo preparado, tá? Talvez se esse livro chegou até você, é porque é o chamado para você falar com o seu bairro, falar com a sua família, falar com todo mundo, mas tendo persuasão para mostrar. A esquerda tá com nada. Bom, abraço pessoal, link tá na descrição, link tá no primeiro comentário. Eu espero vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir. Abraço.